Momento Por isso, passado, você comentou uma coisa interessante, sem querer te cortar, mas já te cortando. O momento passado, né, que você se candidatou, provavelmente foi a mesma época que meu avô se candidatou também. Teve uma experiência de candidatura que na sessão que o meu pai votou, que obviamente meu pai ia votar no meu avô, não tinha um voto para o meu avô na sessão que o meu pai votou. Ele tinha que ter, no mínimo, o voto do meu pai. Então, essas épocas lá atrás, né, a coisa era muito diferente. Isso é um link legal, porque daqui a pouco, com a minha intervenção que eu vou fazer, ela justamente traz esse ânimo, essa esperança, porque o momento é completamente diferente do outro, e não numa questão superficial. Depois eu vou falar tecnicamente o porquê que a coisa é muito diferente, que hoje a chance é infinitamente maior, e também o momento ele proporciona uma independência maior dos candidatos. Claro que você tem é várias verdade. ligações a serem feitas, né? Você vai ter ligação partidária, você vai ter ligação de parceria política, não estou falando disso. Hoje, por exemplo, que não era possível no passado, você consegue fazer um mailing, por exemplo, sabe, em um ano de 150 a 500 mil pessoas. Você vai ter ligação política e partidária, mas se você apresenta um mailing desse, por exemplo, as pessoas vão botar tapete vermelho para você passar, no partido, em qualquer lugar. Isso era impossível no passado, né? Então, e até Verdade. o processo eleitoral mudou também. Eu não sei se há roubo, né, com esse processo novo, mas se tiver, mesmo o roubo, ele é mais dificultado e diferente do que era no passado. Porque no passado, o pessoal chegava com uma Kombi, né? Foi isso que fizeram na sessão do meu pai. Chegava com uma Kombi de madrugada, pegava a urna com os papéis, trocava a urna e pronto, ia embora. Né? Era isso que acontecia. É aí que passa a diferença de pré-candidato para pré-candidato. É nessas respostas que a gente entende o que precisa focar mais, o que já tem um pouco de estrutura. Então, mediante o que você me falou, eu vou fazer umas intervenções, tá? Importantes que sejam entendidas, e depois eu vou para a parte técnica, eu vou explicar tecnicamente como seria o trabalho, que é fácil de entender, mas é importante que todos estejam alinhados com na mesma página de entendimento do que é importante tecnicamente se fazer, tá? Então, eu vou começar por essa parte dessa intervenção explicando um pouquinho, e essa primeira parte que eu faço, ela é para que você entenda, tá? De onde vem isso. É assim, é depois que passa uma eleição. Depois que passa uma eleição, a gente pega tudo que deu certo e o que deu errado, principalmente o que dá errado, que ensina muito, né? E a gente adapta tudo que aconteceu para que na próxima a gente consiga uma performance cada vez melhor. E a gente vem nesse processo já há alguns anos, né? De melhora, né? E uma certa obsessão até na produção, na eficácia do que dá errado, para que ele não dê mais. Então, esse é o princípio do trabalho, que a gente constrói um método. O método ele é em cima de tentativas, acertos e erros, e vai se construindo o melhor método de se fazer, considerando, obviamente, as interferências externas, né? Uma observação rápida aqui, né? Que a gente até começou esse papo. A principal diferença, né, que o ambiente externo, o momento, né, ele causou daquele passado, né, onde a gente estava comentando, que você tem aqueles episódios, por exemplo, de a pessoa chegar com uma Kombi, trocar, né, a urna inteira, e hoje você tem o ambiente eleitoral que a gente tem. A maior mudança que aconteceu foi o comportamento do eleitor. Então, isso hoje é o que faz a internet ter tanta força. Na verdade, foi a internet que mudou o comportamento do eleitor, né? Qual foi o resultado disso, por exemplo? Se você observar de 2002, não precisa ir muito mais atrás, 2002 até 2018, as eleições presidenciais, você vê que teve uma diminuição cada vez maior e progressiva do dinheiro, relação dinheiro e eleição. Né? Você tem uma média de 60 milhões em 2002 e foi caindo essa relação de dinheiro gasto e quem ganha, né? Foi caindo. Em 2018, você tem o Bolsonaro declarando 4 milhões e 800, né? Ainda devolvendo dinheiro, de 60 milhões para 4 milhões e 800. Isso é uma prova cabal, é um fato, né? De que não há mais essa relação entre dinheiro e vitória. É óbvio, né? Que você tem que ter alguma coisa para fazer uma jornada eleitoral, é impossível a custo zero, porque você precisa se movimentar, você precisa impulsionar conteúdo, tudo isso gasta, você precisa de uma orientação como essa, por exemplo, tudo isso tem custo. Mas o que eu quero dizer é que a internet
ela arrebentou tudo que era anterior. É como se fosse uma pedrada na vidraça. Por que que isso acontece, né? Não adianta você hoje gastar 60 milhões de reais, como foi o Fernando Meirelles, ele fez isso em 2018, ele ficou atrás do Daciolo, né? Que declarou 800 reais para uma campanha presidencial. Tem, obviamente, né, as suas proporções meia bizarras nisso daí, só que o eleitor hoje ele não está preso ao tempo da campanha. Antigamente isso funcionava por quê? Porque você não tinha internet. As pessoas não tinham opção nem de procurar as pessoas. Então não tinha como ela saber que aquele candidato existia. Então você chegava com 60 dias de campanha, né? E aí quem gastasse mais e aparecesse por último ganhava. Essa é a realidade, né? E os outros que não tinham como aparecer na máquina, que era de visualização, que era a televisão, não tinha chance. Então a internet ela mudou completamente o comportamento do eleitor. E as pessoas que não entenderem isso na política, elas vão ficar para trás. Não tem como não ficar. Porque você está falando com uma pessoa que não existe mais. Se você fizer as mesmas ações que faziam antigamente, entendeu? Aquelas pessoas, elas não existem mais. Então não existe mais hoje você se programar para campanha, né? Quem quer uma vida pública na política precisa estar em campanha diariamente, né? Diariamente a campanha acontece. Você não precisa declarar que está em campanha, mas você precisa fazer ações de como você estivesse em campanha diariamente. Isso agora é um fato. Os midiáticos, eles têm vantagem. Por que tem vantagem? Porque o processo eleitoral que eu estou falando, de voto, né? A pessoa ser votada, ela tem 3 fases. Tem a fase da apresentação. Essa fase da apresentação, a primeira fase, é para a pessoa ser conhecida do eleitor, criar uma conexão com o eleitor, né? E ela tirar a desconfiança de quem ela é para o eleitor. Depois você vai para a fase de motivação, de engajar as pessoas, depois você pede voto, a mobilização. São 3 passos que vão ser seguidos. O midiático, né, televisivo, né, youtuber e mandatário, eles já partem do segundo ponto. Entendeu? Eles já partem do segundo ponto. Essa é outra mudança também no cenário eleitoral. Isso precisa ser... Essas coisas que eu estou falando, Bispo, elas são o norte para se entender o porquê que se faz as coisas que tem que ser feitas na comunicação hoje.